Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu desejo que a paz de Jesus e a força do Espírito Santo esteja com você dentro do seu coração. Nós estamos com o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de São João, continuação com os versículos 43 ao 54. Pegue a sua Bíblia, o seu marca-texto, seu diário espiritual e vamos juntos estudar e colher na palavra aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E antes de nós começarmos a leitura, o Senhor já quer nos provocar com uma pergunta. Você precisa ver para crer ou crer para ver? Meus irmãos, nós vivemos uma geração que diz: se Deus me curar, eu vou na missa. Se Deus resolver meu problema financeiro, eu volto para a igreja. Se acontecer um milagre, eu acredito. Mas Jesus faz exatamente o contrário. E ele nos faz uma outra pergunta. Você acredita antes do milagre ou só depois dele? O evangelho de hoje, ele não fala apenas da cura de um menino. Fala da cura da fé de um pai. Por isso, abre a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 ao 54. Passados os 2 dias, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. E ele voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho. Estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes? Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e disseram-lhe: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que sentira melhor. E responderam-lhe: ontem, às 7ª, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Queridos irmãos e irmãs, essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vimos no começo do Evangelho que Jesus está voltando da Samaria. E o mais impressionante é que os samaritanos acreditaram apenas na palavra de Jesus, sem ele ter que fazer milagres. E aqui nós já temos que olhar para dentro dos nossos corações
e nos perguntar: eu acredito na força da palavra que sai da boca de Deus, ou eu preciso ver milagres? Agora, quando ele chega na Galiléia, entre os seus parentes, eles querem milagres. E logo aparece um funcionário do rei. Seu filho está morrendo. Aquele oficial caminha cerca de 30 quilômetros até chegar a Jesus. Aqui nós podemos imaginar um pai desesperado. Para um pai nada mais importa. O dinheiro, o prestígio, o cargo, nada. Porque o pai quer ver o seu filho bem. Quando a dor bate na porta, todos nós somos iguais. O dinheiro, o prestígio, a fama, não vale de nada. A dor leva pessoas até Jesus, mas nem todos permanecem com ele. Um exemplo claro que nós podemos aqui citar com essa palavra de hoje: quantas pessoas só rezam quando recebem um diagnóstico de alguma doença grave, quando o casamento está à beira de acabar, quando o dinheiro termina, quando o médico diz agora é só Deus. A dor, ela aproxima, mas só o amor nos mantém. Meus irmãos, Santo Agostinho vai nos dizer que esse homem chegou até Jesus buscando apenas a cura do filho, mas saiu encontrando algo muito maior: a fé. Santo Agostinho afirma que Cristo primeiro cura o coração do pai, para depois curar o corpo do filho, porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. Isso é espetacular, meus irmãos. Então Jesus usa da doença daquele filho para curar o pai, para encontrar o pai que estava perdido. Talvez no dinheiro, talvez no que o cargo lhe oferecia, no prestígio do cargo. Mas Jesus, ele sabe o momento certo de tocar a nossa história. Jesus demora porque quer curar algo maior, meus irmãos. O homem diz, o que o homem diz? Senhor, desce antes que meu filho morra. E quando a gente se depara com a palavra, parece que Jesus é frio, né? Se não vir de sinais e prodígios, não acreditaríeis? Jesus aqui parece duro. Mas Jesus está quebrando o quê? Uma fé infantil. Ele quer que aquele homem confie sem precisar controlar a Deus. Eu acho muito bonito que mais um pai da igreja, São João Crisóstomo, vai nos dizer. Ele explica que Jesus não foi imediatamente. E por quê? Porque queria ensinar que o seu poder não depende da presença física. Basta a sua palavra. Meus irmãos, Cristo não precisa tocar, não precisa chegar na casa, não precisa fazer espetáculo. Quando ele fala, o impossível começa. Hoje muita gente quer sentir Deus, mas Deus pergunta: você acredita mesmo quando não sente nada? Porque a fé não anda pelos sentimentos, anda pela força da palavra. Quando Jesus fala para aquele homem: vai, teu filho vive. Apenas uma frase. Nenhum milagre visível, nenhuma oração longa, nenhuma repetição de palavra, nenhuma imposição de mãos. Só uma palavra. E acontece algo impressionante. E o que São João disse para nós? Que aquele homem acreditou na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Esse é o momento da conversão. O filho dele não estava curado diante dos olhos dele, mas ele já estava
voltando para casa. Meus irmãos, quantas vezes Deus já disse para nós, vai, e nós queremos permanecer perguntando, mas Senhor, o Senhor tem certeza? Não vai me dar mais um sinal? Não vai mandar alguém vir me confirmar? A fé verdadeira começa quando termina a necessidade de provas. O mundo diz, primeiro ver, mas Jesus diz, primeiro acreditar. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos tocar o Senhor, nós não conseguimos apalpar o Senhor, porque nós queremos primeiro ver. Mas para que os milagres aconteçam, para que as curas e as libertações aconteçam nas nossas vidas, nós temos que acreditar. Orígenes interpreta esse milagre espiritualmente. O Filho representa a nossa alma. Ela adoece pelo pecado. Cristo cura a distância. Porque nenhuma distância impede sua graça. Mesmo quando estamos longe de Deus, sua palavra continua alcançando a nossa vida. Meus irmãos, um detalhe mais lindo. Quando aqueles empregados encontram o pai, perguntam a hora. E era exatamente a hora em que Jesus falou. E se ensina uma coisa. Quando Deus fala, é porque Ele já começou a agir. Mesmo que os nossos olhos ainda não percebam. São Gregório Magno nos ensina que Deus muitas vezes realiza primeiro o milagre invisível da fé. E depois manifesta o milagre visível, porque a salvação vale infinitamente mais que a cura do corpo. Talvez hoje você está pedindo pela cura de alguém, pelo emprego, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus sonhos. E Jesus também quer fazer isso. Mas antes, Ele deseja curar algo muito mais profundo, a tua e a minha confiança. Porque só um coração cheio de fé suporta tudo aquilo que ainda não entende. Meus irmãos, o Evangelho termina nos dizendo: ele acreditou juntamente com toda a sua casa. O milagre nunca termina apenas em quem pediu. Uma pessoa convertida verdadeiramente, ela muda toda a sua casa. Talvez hoje Deus queira começar por mim e por você para salvar as nossas famílias. E Jesus continua até hoje nos dizendo: vai, teu filho vive, é uma ordem que o Senhor dá. Vai, teus sonhos continuam de pé. Agora, troque o filho por aquilo que está morto em sua vida. Vai, teu casamento vive, os teus estudos vivem, a tua esperança vive, o teu coração vive, os teus sonhos vivem. Porque quem acredita apenas nos milagres será uma fé pequena. Mas quem acredita na palavra verá milagres durante toda a sua vida. O maior milagre deste evangelho, meus irmãos, não foi um menino que voltou a viver. Foi um pai que aprendeu a confiar antes de enxergar. Quando a palavra de Cristo encontra, meus irmãos, um coração disposto, a fé nasce, a esperança renasce e uma família inteira pode ser transformada. E qual a mensagem de Deus para nós hoje? Que Ele deseja começar a cura, os milagres, as libertações na minha família e por mim. Mas eu preciso acreditar. Ainda que o meu milagre não chegue, pela palavra, pela ordem de Deus, vai. Ali Ele já está começando a agir, no tempo dele, do jeito dele, na hora dele,
conforme a sua santa vontade. E como eu posso aplicar essa palavra linda de Deus na minha vida, na minha história, meus irmãos? Indo aos pés de Jesus, pedindo as cores e ouvindo Jesus me dizer: vai. Então eu preciso buscar Jesus Eucarístico, eu preciso adorar, eu preciso ler a palavra, eu preciso rezar o terço, eu preciso viver os sacramentos da igreja, para que eu esteja pronto para as grandes coisas que o Senhor deseja me entregar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Não esqueça de curtir, comente, deixe seu like e me ajude a evangelizar. E se inscreva no canal. Deus abençoe você.